A paz do Senhor Jesus, já faz algum tempo que alguns irmãos têm me cobrado a respeito de fazer um vídeo falando sobre o que não podemos ter dentro de casa, se tratando de batalha espiritual. Quem está vivenciando essa questão e quer vencer, quer tirar as legalidades, as portas de acesso a demônios e a obras malignas na nossa casa. E nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma resumida no que nós não podemos, não devemos ter dentro de casa. Baseado em quê, pastor? Baseado na Bíblia, baseado em visões que Deus deu a mim e a minha esposa, a pastora Camila, e também a outros irmãos que estão em comunhão conosco no canal e na igreja aí no Reino Pacífico. Amém? E isso tem sido testificado por dezenas, centenas de pessoas que têm passado pela nossa vida. Elas têm obedecido, têm rompido e têm vivenciado mudanças. Amém? Eu vou começar falando a respeito das imagens de animais, de macho, fêmea, a respeito de personagens, super-heróis, todo tipo de criatura aí fantasiosa e também natural. Amém? Êxodo capítulo 20, verso 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, não é só imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse versículo não está falando de adorar a imagem, está falando sobre ter a imagem, sobre o fazer e sobre o ter. Obviamente, se eu não posso fazer, eu também não posso ter. Não fala a respeito somente de imagem de escultura, se diz também a respeito de qualquer semelhança de ser vivente do que existe no céu, na terra e no mar. Então, isso engloba anjos, seres terrestres, seres marinhos e também seres do céu, aves do céu, e todo tipo de ser vivente. Pastor, o que acontece quando eu tenho uma imagem em casa? Bom, uma das visões que Deus me deu a respeito disso, quando nós temos uma imagem em casa, Deus me disse o seguinte: filho, quando alguém possui uma imagem de animal em casa, as características negativas desses animais influenciam os seus possuidores. Irmão, se eu for falar a característica negativa de cada animal, eu vou ficar aqui anos e anos falando com vocês, são muitos animais, então basta você pesquisar, mas na verdade eu acho que eu não preciso nem te provar as características negativas de cada animal. Você tendo a revelação de Deus, amando a verdade, você vai se desfazer e obedecer ao Senhor. Isso entra em diversos aspectos. Nessa visão que Deus me dava, eu entrava na casa de uma irmã, aqui é um dos exemplos, não é a respeito só desse animal. Eu entrava na casa de uma irmã, e na casa dessa irmã ela tinha 3 tartarugas de bronze e ela tinha um unicórnio. Ela fazia as coisas muito devagar e quando ela ia para o quarto deitar, eu ia atrás ver o que ela estava fazendo na visão de Deus. E eu via ela dormindo. Eu olhava para cima da cômoda dela e eu via 3 tartarugas de bronze. E eu dizia, então tá explicado. É por isso que ela é lerda para fazer as coisas, por isso que ela quer dormir toda hora. Porque a tartaruga é um ser, pode até andar sobre a terra, mas sobre a terra ela é muito devagar. E então Deus me dizia, não era minha consciência, Deus dizia dentro da visão o seguinte: filho, quando alguém tem um animal dentro de casa, as características negativas desses animais influenciam os seus possuidores. Saindo do quarto dela, eu ia para a sala dela e eu via na parede um unicórnio. E quando eu olhava para esse unicórnio, Deus me mostrava um principado. E Deus me dizia, filho, o unicórnio não é um animal que existiu no passado, e sim um principado do inferno. E daí Deus me mostrava um monte de entulhos assim queimando, um monturo queimando, que seriam ali a libertação que haveria na vida de várias pessoas. Eu acordei, relatei essa visão para uma irmã aqui do canal, e ela falou assim: pastor, eu deixo minha aliança de casamento na frente de uma tartaruga que eu tenho dentro de casa. Ela tinha uma esculturazinha de tartaruga. Aí eu falei, irmã, mas tinha um unicórnio também. Ela falou a presente momento, não, pastor, eu não tenho. Aí passou 2 dias, mais ou menos, ela me retornou e ela disse, pastor, achei o unicórnio dentro de casa.
Eu tinha ganhado há 2 anos atrás, não gostei dele, deixei atrás da estante guardado e estava ali até hoje. Ela pegou essas coisas e se desfez. Uma experiência minha, uma experiência pessoal. Teve uma vez que meu filho estava com muita dor na vista, muita dor, ele gritava de dor, dava umas 11 horas da noite antes de dormir, ele gritava de dor nos olhos. Ficou mais ou menos uma semana isso acontecendo com frequência. Eu perguntei, Deus, o que que é? Me mostra, Deus, o que que é. Aí eu ouvi claramente a voz de Deus, uma visão falando para mim, filho, queima as brusas, queima a camisa dele, queima a camisa dele. Aí quando Deus falou isso, eu fui procurar o que que tinha de incoerente nas camisas do Theo, e eu achei 2 camisas. Uma camisa tinha imagem de um cachorro com óculos, aparentemente óculos de grau. Outra camisa tinha imagem de um lobo usando óculos preto, que geralmente quem usa são pessoas com deficiência visual, com cegueira. Eu peguei essas 2 camisas, eu queimei, aqui já vou dar esse ensino também, eu queimei e o Theo nunca mais sentiu aquela dor nos olhos, a partir do dia que eu queimei aquelas camisas. Para queimar um objeto que a Bíblia me diz para que eu não tenha, eu preciso orar, porque a partir do momento que eu possuo aquilo está debaixo de maldição, por ser a quebra de um mandamento, quebra de um princípio de Deus, que Deus requer de nós. Então eu oro como pastor para queimar algo, para me desfazer de algo. Você vai orar assim, Senhor, me cobre com teu sangue, cobre minha família com teu sangue, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, e proíbe toda retaliação. Quando você estiver queimando, você continua a sua oração dizendo assim, que todos esses demônios que tinham acesso à minha casa por meio desses objetos sejam queimados agora, lançados no abismo e que sejam proibidos de retornar, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de orar essas coisas no momento de estar se desfazendo desses objetos. Em todo caso, o conselho principal que eu dou é queime. Mas existem pessoas que moram em regiões onde não existe espaço disponível para queimar. O que eu recomendo a essas pessoas? Quebre, danifique o objeto antes de jogar fora, para que ninguém venha possuir aquilo. Já deixa eu te repreender em algo. Não deixe a avareza vir com aquele sentimento de bondade. Se eu não posso ter, eu vou dar para fulana. E se eu não posso ter em casa, eu vou dar para não sei quem. Por que avareza, pastor? Seguinte, porque se você sabe que algo é maldito, algo não é bênção para a tua família, e você está dando para outra pessoa, só existe uma razão para você estar fazendo isso. Dó e avareza. Você está colocando o seu coração no preço que aquilo custou. Você está com tanta dó que você não consegue se desfazer. Irmão, no meio disso, nós vamos em algum momento perceber que coisas de valor, coisas de preço, carregam imagens, carregam símbolos que não deveríamos ter dentro de casa. Aí o que eu coloco na balança? A minha obediência a Deus, com certeza, e então me desfaço daquilo. Vale mais obedecer do que sacrificar. Não dê a outros o que não serve para você. Então aqui, Êxodo capítulo 20, era o versículo que Deus me dava no sonho. E daí tem Deuteronômio também, capítulo 16, vai falar a respeito disso. Eu já vou falar sobre super-heróis e bonecos. Aqui começando sobre animais. Deuteronômio capítulo 16. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Aleluia. Versículo 16. Para que não vos corrompais e façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que exista na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Não está se falando somente da adoração, do culto às imagens. Está falando a respeito de eu tê-las também na minha casa.
de eu tê-las como posse, como propriedade, de eu fazê-las também, macho e fêmea. Pastor, mas tal animal é muito bonitinho, não consigo ver nada de errado nele. Posso ter em casa? Não, não pode ter em casa. Simples. Não existe uma exceção. Se você me fizer um comentário aqui, pastor, posso ter tal pelúcia em casa, tal imagem em casa, tal estampa em casa, tal utensílio em casa com a imagem de tal animal? Não, não pode. Não existe exceções. Nenhum animal. Agora deixa eu entrar aqui. Super-heróis, por exemplo, se você for pesquisar a origem de muitos dos super-heróis, a história deles, eles são baseados em inspirações de deuses da mitologia. O que nós sabemos que, na verdade, são inspirações em demônios e principados. Mudou-se a roupagem deles, que seria no caso da Mulher Maravilha, que é a deusa Diana, e alguns outros aí, Thor também, um testemunho sobre personagens de super-heróis que eu tenho. Eu estava na casa da minha sogra e nitidamente via um menino andando dentro da casa e eu perguntei para minha esposa, amor, eu tô vendo um menino loiro andando dentro de casa, você tá vendo também? E dentro do que eu perguntei para ela, ela falou para mim também assim que a minha cunhada tinha um bonequinho do Thor, um boneco desse tamanho mais ou menos, dava um palmo e meio, do Thor. Eu fui ver o boneco, era idêntico à imagem do menino que estava andando dentro de casa. Aí a gente queimou aquele boneco. Deus me deu outra visão, que quando alguém tem um objeto dentro de casa, que quebra esses mandamentos, imagens de animais, ou de personagens, ou de homem ou de mulher, quando alguém faz macumbaria, feitiçaria, pela quebra do mandamento, essas obras têm acesso à nossa casa. Aqui eu falei agora sobre os super-heróis, vamos falar agora um pouquinho sobre imagens animadas. Mickey e Minnie são, na verdade, duas representações de ratos. Eu falei outro dia para minha irmã, pega uma imagem de um rato normal e coloca do lado do Mickey. Você vai querer ter a imagem do rato normal dentro de casa? Não, né? Porque é um animal imundo, destruidor, devorador, sujo. E isso está entrando na casa das pessoas, o rato, por meio do Mickey e da Minnie. Deus me deu uma visão a respeito de Mickey e Minnie, que eles trazem perturbação noturna, perturbação durante o sono ou até mesmo para dormir. Então, aí entra também essa questão de Mickey e Minnie. Então, irmãos, eu não vou citar todos, mas é toda imagem de ser vivente. Toda imagem de ser vivente. Não podemos ter. Pastor, mas e os brinquedinhos do meu filho? Você vai ter que pedir sabedoria para Deus para ter outros brinquedos para os teus filhos, para a tua filha. Se desfaça. Boneco, boneca. Deus deu uma confirmação a nós, através de uma irmã aí do canal também, que nos acompanha, que quando nós temos bonecos dentro de casa, existe a autoridade, a legalidade para que obras de voodoo e demônios que agem por meio do voodoo entrarem na nossa casa. Então, também, bonecos, boneca, qualquer figura de boneco nós não podemos ler dentro de casa. Pelúcia, sabe aquela pelúcia bonitinha daquele urso marrom e as outras pelúcias também? Deixa eu te falar só sobre o urso marrom aqui. Deus confirmou diversas vezes em visões que o urso marrom é um principado no inferno, ele é um demônio. E as outras pelúcias, elas são representações de animais, então também não devo ter em casa. Amém? Já citei aqui como orar, queimar. Depois que você queimar essas coisas, é sempre bom você consagrar a sua casa. Para não esquecer, cuidado com os símbolos. Uma vez Deus deu uma visão para minha esposa que tinha um pentagrama que precisava ser desfeito, só tinha sido desfeito metade. E Deus, assim, eu creio que o Espírito Santo, me fez pegar um T de tomada que nós tínhamos em casa, aquele que pruga 3 tomadas, e eu olhei o T da tomada e tinha 2 pentagramas
desenhados no T da tomada de fabricação. Aquele T já veio com a imagem dos pentagramas nele. Eu peguei e queimei aquele T de tomada. Cuidado com as imagens. Cuidado com as imagens em livros. Tem muitas pessoas que têm livros em casa. Olha só, eu tive uma visão esses dias e eu perguntava assim para alguém: por que tudo que eu dou para as pessoas quebra? Por que tudo que eu dou para você quebra? Eu perguntava para alguém. Aí esse homem falava para mim assim: você tem um livro em casa. Olhe a página de Coríntios. O livro de Coríntios. Era uma Bíblia. Eu estava com uma Bíblia dentro de casa e eu fui folhear o livro de Coríntios. Abrindo o livro de Coríntios, eu achei o quê? Diversas imagens de ruínas de templos pagãos. Aí Deus me deu a revelação que aquelas imagens de ruínas ali estavam trazendo também ruína para dentro da minha casa, quebra das coisas, destruição das coisas. As coisas quebravam com facilidade, coisa nova, na hora de montar, com todo zelo, todo cuidado, quebrava. As coisas mais simples, de repente, você ia ver, quebrou. Então, Deus me deu essa visão, aí eu arranquei essas páginas que tinham essas imagens de ruínas de templos pagãos, arranquei imagens nessa Bíblia que tinha a respeito da Arca da Aliança. Sim, Êxodo capítulo 20, verso 4, diz para eu não ter imagem do que há no céu, em cima nos céus, na terra e no mar. É óbvio que eu não posso ter imagem de querubim dentro de casa. Pastor, mas o leão da tribo de Judá é a representação de Jesus. Glória a Deus que ele é a representação de Jesus na Bíblia. Deus em momento nenhum, Jesus em momento nenhum falou: filhinha, faça um leãozinho em casa que eu estarei com você. Não, Deus nunca mandou a gente ter leão em casa representando Jesus. Deus nunca deu essa ordenança. Pastor, mas lá no deserto foi feita a serpente de bronze. Primeiro, quem mandou fazer a serpente? Foi Deus. Deus mandou fazer a serpente para sempre ou para uma ocasião específica. Então era uma vontade para um tempo específico, uma ocasião específica, um propósito específico. Não é uma liberdade para todo tempo e para toda hora. Então saiba discernir essas coisas. E agora vamos pegar aqui nós crentes. Nós abominamos idolatria, mas de repente entra um falso Jesus na nossa casa em forma de animação, de desenho, de estampa. E é muito comum. Você vê em livrinhos de igreja, você vê em estampas de camisa de igreja evangélica, aquela imagenzinha de Jesus, que tem uma inspiração muito clara no Jesus do catolicismo. Se eu condeno o catolicismo e a idolatria deles e as esculturas deles, e creio que, na verdade, aquele Jesus, a escultura deles, não passa de um falso Cristo, e também não só um falso Cristo, como uma imagem inverídica, falsa, do nosso Cristo Redentor, do nosso Senhor Jesus, como que eu posso permitir que uma inspiração numa imagem falsa de Jesus entre na minha casa? Além do mais, que Cristo nunca quis, nunca mandou que se fizesse uma imagem a respeito dele. Pastor, mas é para ensinar as criancinhas. Irmão, esse tipo de pedagogia, esse tipo de ensino não cola, não ajuda, não faz crianças crescerem para a glória de Deus, não faz crianças amarem a palavra de Deus. A gente precisa parar de usar as fascinações e usar a presença de Deus e a palavra de Deus para nos ensinar as crianças. A Bíblia diz que para ensinar as crianças fale da palavra pelo caminho, fale da palavra sentado na mesa, fale da palavra ao dormir, fale da palavra ao acordar. Para ensinar a criança sobre Deus é Bíblia. Busque uma forma de pregar a Bíblia. Busque uma forma de, com sabedoria, pregar a Bíblia para crianças. Não se precisa utilizar imagens. Pastor, mas como que eu vou prender a atenção das crianças? Irmão, a oração pode ir muito em seus efeitos. Nós não podemos deixar que as dificuldades nos influenciem a adquirir ferramentas humanas, ferramentas mundanas
para ensinar, para educar, para tentar, como que eu posso dizer, sustentar uma escola, por exemplo, dominical, uma escola de crianças, seja lá o que for. Não é necessário, não se precisa disso. Nesse dia eu testemunhei para uma irmã também o seguinte, que o Theo, ele gosta muito de ouvir as histórias da Bíblia. Ele gosta que eu fale para ele, pai, conta uma história para mim. Eu conto a história, sem fantoche, sem imagem, sem nada. Ele se maravilha na história. Então, a Bíblia é viva e eficaz, não para os 20 anos em diante, não para os 15 anos em diante. A palavra de Deus é viva e eficaz para toda e qualquer idade. E ela pode alcançar os pequenos também. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então não crie essas fantasias, essas coisas todas. Amém? Nós não podemos ter em casa essas coisas, e aqui eu ensino como está orando para que não as tenha. Deus me deu uma visão também que não podemos ter em casa plantas espinhosas, que elas trazem, Deus não esclareceu isso, não deu uma clareza sobre isso, mas elas traziam uma certa retaliação no ambiente do lar. Existem algumas plantas que nós não podemos ter também, a Nova Guiné, deixa eu me lembrar, se não me falha a memória, arruda, alfavaca, comingo ninguém pode, copo de leite, deixa eu lembrar, espada de São Jorge. Então essas são as imagens que essas plantas nós não podemos ter em casa, e nem plantas espinhosas. Vamos para um assunto que vai nos confrontar ainda mais. Nós não podemos aceitar coisas usadas dos outros. A Bíblia diz assim, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E comereis o melhor dessa terra. Deus tem o desejo de nos dar o novo e nos dar o melhor. Isso não é orgulho, isso não é arrogância. A Bíblia diz, por exemplo, lá, se vocês obedecerem, vocês emprestarão e não tomarão emprestado. Deus quer com que o seu povo seja abençoado de tal forma que tenha para dar aos outros e não precise mendigar dos outros tais coisas. Por que eu não posso aceitar, pastor, coisas usadas? Deixa eu entender, pastor. Isso Deus me permitiu entender. Um dia eu tive uma visão que eu falava para um casal o seguinte, olha, eu pegava um brinquedo bem pequenininho, bem menor que esse carrinho aqui, ó, e eu falava para esse casal, olha, vocês sabiam que nós não podemos aceitar um brinquedo que seja usado de uma criança, porque vem com toda a influência espiritual que aquela criança tinha e que o lar daquela criança tinha, vem tudo para nossa casa e para os nossos filhos. O casal se espantava dentro daquela visão, porque muitas das coisas que os filhos deles tinham era usado, tinha vindo de outras pessoas. Isso que eu estou pregando a vocês é o que nós praticamos, é o que nós vivemos. Na segunda gestação, quando o Efraim estava para nascer, as pessoas vinham querer dar as roupinhas de outras crianças para o Efraim, roupas quase novas, roupas que foram pouquíssimas usadas, geralmente roupa de criança é assim, e Deus sempre falando para nós por sonhos e visões, não aceite, não aceite. Até o 7º ou 8º mês nós não tínhamos nada do Efraim, nenhuma roupa, nada. Do 8º mês até o parto, até o nascimento de Efraim, Deus trouxe tudo novo. Eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha de onde tirar dinheiro para comprar aquilo, mas Deus trouxe, Deus fez o milagre e trouxe tudo novo. Mas para isso nós tivemos que permanecer em obediência, não aceitando exatamente nada usado. Então entenda isso, leve isso para a tua vida. Irmãos, eu conheço pessoas que elas têm o hábito de aceitar coisas usadas, e não só de aceitar, de procurar as coisas usadas. Tem gente que entra na casa das pessoas e vê algo sendo jogado fora e ainda tem a coragem de dizer, você vai jogar isso fora? Dá para mim, eu posso arrumar em casa. Não faça isso. Você está amaldiçoando tua vida, amaldiçoando tua família. Deus quer te dar coisa nova. Deus não quer que o diabo, Deus não quer que as pessoas vejam seus filhos mendigando e recebendo o resto dessa terra. Não é isso que Deus tem para nós. Mas para nós alcançarmos isso,
nós precisamos andar em obediência e tirar as coisas velhas da nossa vida. Não podemos ter em casa coisas quebradas, coisas que quebram, coisas que estão quebradas. Por quê? A Bíblia diz assim que não se coloca remendo, que não se coloca pano novo em remendo em vestes velhas, porque senão se rasga e a rotura seria maior ainda. Deus não quer que tenhamos emendas, não quer que tenhamos coisas reutilizadas dentro de casas, coisas quebradas que nós ficamos dando propósitos que não existem mais. Então, se desfaça do que quebrou. Jogue fora o que quebrou. Deus tinha me dado esse ensino sobre os brinquedos do Theo. E Deus tinha falado para mim queimar os brinquedos que quebravam dele. E teve um dia assim que, por preguiça mesmo, eu vi um brinquedo que estava quebrado. Falei, depois eu queimo isso daí, depois eu me desfaço. No que eu deitei, Deus falou comigo assim, eu tive uma visão, não foi consciência. Eu ouvi a voz de Deus falando bem assim, você esqueceu o que eu te ensinei a respeito de brinquedos quebrados? Aí eu levantei e fui queimar aqueles brinquedos. Então não tenha coisa quebrada dentro de casa. Deixa eu te dizer, algumas pessoas, por dó, vão querer dar algumas coisas para nós que elas iam jogar fora. Calma aí, eu vou te explicar melhor. Você já foi na casa de alguém e aquela pessoa ia jogar algo fora, viu você e disse o seguinte, você não quer levar isso aqui para você? Por que essa pessoa ofereceu para você? Por dó, por avareza. Eu paguei um preço por isso. E eu estou jogando fora, só que eu paguei por isso. Eu não quero que o meu dinheiro vá para o lixo. A pessoa está endeusando aquele objeto, está idolatrando aquele objeto e ela procura alguém para que alguém tenha um propósito para aquilo, um fim melhor para aquilo. Irmão, tem coisa que não é bênção para mim e não vai ser bênção para você. Aprenda a dizer não. A Bíblia diz que aquele que não aborrece o pai, mãe, filho, filha, mulher e a si mesmo não é digno de mim. Nós teremos que obedecer a Jesus, mesmo quando esse comportamento vai gerar aborrecimentos. Aprenda a viver isso. Tem muita gente que está sendo amaldiçoada porque está aceitando o resto dos outros, porque não está esperando o tempo de Deus. Pastor, mas eu aceitei porque eu não tenho nada. Pastor, eu aceitei, mas porque minha vida é difícil. Irmão, não tente pular etapas na tua vida. Não tente pular etapas na sua caminhada. Eu já fiquei sem coisas importantes dentro de casa. Mas sabe o que Deus disse para mim? Espera, eu vou trazer para você. Eu vou trazer o novo. Espera. Eu podia ter dado um jeitinho, vamos comprar um usado para tapear, vou comprar um meia boca para dar um jeito enquanto nós não temos. Não. Eu tive que passar pelo processo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece. A necessidade de bens não vai matar você. Não vai matar ninguém. Nós não morreremos porque nos faltam algumas coisas dentro de casa, alguns domésticos, alguns utensílios. Então aprenda a viver nesse discernimento. Não tenha dó. Pastor, eu aceitei por respeito, mas depois eu joguei fora. Aí o diabo vai dizer que você foi mentiroso. Primeiro, porque você já sabe que você não pode aceitar. Segundo, porque você aceitou algo que vai se desfazer depois. Seria mais justo você falar para aquela pessoa, irmão, não posso. Não posso ficar com isso. Então, não aceito. Porque em algum momento aquela pessoa vai perguntar, e aí, você está usando aquilo que eu te dei? Você vai mentir? O que você vai falar? Não, depois que você virou as costas, eu joguei fora. Não, é melhor você ser sincero. Não posso ficar com aquilo que você está me oferecendo. Irmãos, ainda que tenha aparência de novo, ainda que tenha aparência de bom, se era de alguém, se é usado, se não é novo, não é para mim. Não é Deus que está me dando. Amém? Pastor, mas um dia eu orei e apareceu alguém com tal coisa e eu senti que era Deus respondendo a minha oração. A coincidência. Aí você toma aquilo como um sinal de Deus. Não, mas eu estava pedindo. Mas aí o diabo vem com qualquer coisa e você diz, não, isso daí mesmo. Então você se apropria de algo que não era
para ser teu. Deus deu na vigília da salvação imagens a respeito de ursos. Deus deu, lembro de um testemunho de uma irmã, quando Deus deu a visão a respeito do urso de pelúcia, ela disse que ela tinha um urso panda, se não me falha a memória, na cama do filho dela, e o filho não conseguia dormir naquela cama. E esses dias ela testemunhou na vigília aí que ela queimou o urso de pelúcia e agora o filho está dormindo lá. Olha só, por exemplo, teve uma irmã aqui do canal que teve uma visão com a minha esposa, e a minha esposa olhava para a cama e via na cama um lençol com borboletas. E nós já sempre nessa visão, nesse discernimento, desde que Deus nos ensinou, de não ter imagem de animal dentro de casa. E aconteceu que junto com o jogo de lençol, a fronha do lençol veio com 2 borboletinhas bem pequenininhas. E eu não vi, porque o jogo de lençol vem todo dobradinho. E um dia a Camila se arrumando, ela olhou pro travesseiro e ela achou ali as 2 borboletas que a irmã tinha tido a visão. Resumindo, o que a gente estava vivendo naquele período? As crianças dormiam tarde, viviam perturbações noturnas direto, com muita frequência. O nosso sono era um sono difícil, um sono cansativo, pesado. E depois que a gente queimou aquelas 2 fronhas, isso parou. Sobre borboletas, elas trazem então perturbação noturna. O elefante, ele é a representação do principado Ganesha, um falso deus, se não me engano, lá da Índia, e ele age trazendo pobreza. Ele age o oposto do que o mundo diz que ele faz. Para eles é um deus que prospera. Para nós entendemos que é um demônio que rouba. Tem muita gente que tem imagem de elefante dentro de casa. E estava esquecendo aqui. Geralmente nós tínhamos, aqui é comum em Paranaguá, aqueles panos de louça com imagem de bonequinha, de mulher, com vestido rodado, bonequinha com cesto de fruto, com coelhinho, cachorrinho. Faz uma pesquisa aí no Google depois, procure esses panos, ou se você tem em casa. As bonequinhas, elas são semelhantes aos herês da Umbanda. E se você for ver os herês da Umbanda, eles sempre estão nas imagens com algum animalzinho, um coelho, um cachorrinho e uma cesta de frutos. O que representa essa imagem? Os animais que estão com eles são os demônios que andam com eles, porque os demônios, quando eles são invocados, eles nunca andam sozinhos. Os frutos representam aquilo que eles vão se apropriar na nossa vida, vão roubar. Então também, eu fui uma vez na casa de uma irmã e ela tinha um pano de louça com uma mulher com um vestido rodado vermelho. Eu coloquei lá no Google Pombagira e coloquei a escultura